Sejam muito bem-vindos a Serenity. Serenity, uma cidade extremamente pacata, de aproximadamente 7.000 habitantes, uma cidade com paisagens muito bonitas, uma cidade com um aspecto de calmaria bem interiorano no sul dos Estados Unidos. Uma cidade onde todos se conhecem e qualquer coisa que acontece se espalha na velocidade da luz e não se precisa que a internet faça nada, porque o boca a boca já faz o serviço completo. Mas antes de falar dessa obra tão incrível que me deixou assim com um quentinho no coração, uma obra perfeita para inícios, recomeços. Oi, leitores! Eu espero que todas e todos estejam muito bem. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, esse é o canal Resenhando Saberes, um lugar onde nós buscamos compartilhar o conhecimento através de muitas e muitas páginas viradas. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita esse momento para se inscrever e também ativar o sininho das notificações, porque isso vai fazer com que você não perca nenhuma atualização. Estamos aí rumo aos 100 inscritos, falta muito pouco. E se você quiser fazer aquele comentário, comenta aí no vídeo o que você acha. E não se esquece também de dar aquele like, né? Porque isso vai ajudar muito no engajamento do nosso canal. O YouTube vai entender que esse vídeo é um vídeo interessante e vai recomendar para mais pessoas. E, gente, o principal, não se esquece de compartilhar esse vídeo com quem você sabe que, assim como todos nós, gostamos aqui de literatura. Mas sem mais enrolação, vamos falar a respeito desse livro, porque é simplesmente um achado. O livro que eu estou falando é nada mais nada menos que o primeiro volume da série Doces Magnólias, da autora Sheri Wood. Gente, é importante eu falar que esse livro possui, essa série possui vários volumes, só que para o português só estão traduzidos 3. O primeiro livro, né, dessa série se chama Linda Conquista. Também gostaria de dizer que também existe uma adaptação cinematográfica dessa série. Ela está na Netflix, eu acredito ainda. E eu conheci o livro por causa dessa adaptação cinematográfica. E nós vamos acompanhar a vida de 3 amigas que se conheceram ali na infância, nasceram e cresceram e estão construindo suas vidas, suas histórias na cidade de Serenity, né? Nós vamos começar ali o livro conhecendo a história da Maddie, que sempre foi uma mulher muito resoluta, muito bem sucedida, tinha uma família maravilhosa. Eu disse tinha porque acabou que as coisas começaram a desmoronar, né, na família que ela havia construído assim com tanto esmero. Isso porque o seu ex-esposo, um médico muito bem sucedido, que, gente, ao longo do livro a gente vai percebendo o quanto ele é um babaca e que ela é simplesmente o alicerce de tudo que ele é hoje, né? Ele é um médico pediatra, que é o Bill. Ele resolveu trair a esposa, ele teve um caso com a enfermeira da sua clínica, né? Que é a Norin, né? 16 anos mais jovem que ele. Nesse caso que ele teve com ela, essa menina engravidou. A partir daí, ele abandonou a família e a Maddie e simplesmente não deu nenhuma satisfação e saiu de casa e começou aí a viver essa vida aí a 2 com essa nova mulher, né? E a Maddie ficou, né, obviamente, muito fragilizada com essa notícia e se perguntando onde que ela tinha errado. E aí que eu chamo a atenção de vocês para uma grande questão que a gente vê que ainda se perpetua na nossa sociedade. Aconteça o que acontecer, quando a gente fala de algo do tipo traição,
ou, enfim, coisas semelhantes. Quando isso vem do homem, costuma-se, na grande maioria das vezes, passar o pano para essas situações. Se fosse uma mulher, repito, isso jamais passaria batido, porque os costumes de moralidade que nós temos não deixa. E é aí que eu chamo a atenção de vocês. Por quê? Aconteceu tudo isso, cada um foi para seu lado, e nós vamos conhecer também as outras duas amigas da Mad que a apoiaram de maneira assim incondicional, e que eu acho muito incrível esse apoio que a Ellen, que é uma advogada muito bem sucedida, inclusive ajudou a amiga nesse processo de divórcio, né, de assinar os papéis, de dar para a Mad o que ela tem de direito, né, e para os filhos, porque a Mad tem 3 filhos, o Tyler, a Cat e o nome do outro que me fugiu, o Kyle, eu acho que é isso, exatamente, são 3 filhos, com o Bill, e garantir os direitos desses adolescentes, dessa criança, né? O Bill, a Cat tem 6 anos, que foi a que mais sentiu a ausência do pai, né? Porque ela não entendia o que estava acontecendo. O Tyler, com 16 anos, que era quem mais se revoltava. O Tyler ama esportes, né? E o Kyle, que sempre foi um menino muito extrovertido, com 14 anos, também sentiu muito, mas que trouxe da maneira dele o trauma que o seu pai, babaca, causou, tanto a sua mãe quanto a própria família. E assim, gente, a Ellen, que é uma grande advogada, ajudou a Mad em todos esses sentidos, e também a Dana Sue, que é a dona de um restaurante muito badalado, muito bem frequentado na cidade de Serenity, né? E vendo o quanto a amiga estava abalada, né, com toda essa situação, as duas amigas, né, tanto a Ellen quanto a Dana Sue, elas já haviam pensado há muito tempo, mas elas resolveram colocar essa ideia em prática de montarem uma academia spa. A cidade de Serenity, ela só dispunha de uma academia, né? E assim, uma academia muito mal aparelhada, muito mal cuidada. E elas pensaram em criar um spa onde as mulheres pudessem se exercitar, relaxar, tivessem aulas de culinária, e esse lugar deveria ser frequentado somente por mulheres. E deram essa ideia para a Mad, para que ela também entrasse nessa sociedade junto com elas duas, na parte de organização de tudo, contabilidade, todas essas questões. E de início ela ficou assim muito relutante diante de tudo isso, né? E diante de tudo que estava acontecendo na vida dela, né? De reorganização da sua vida. E ela fica muito relutante, mas aceita. E aí, gente, tudo vai mudar na vida da Mad quando ela entra em contato com o treinador do Tyler. O Tyler gosta muito de basquete, mas estava enfrentando muitas dificuldades, tanto no esporte quanto nas aulas. E o treinador, ele chamou a atenção de Tyler e resolveu também falar com a mãe, porque o Tyler estava mudando totalmente o seu comportamento, estava ficando agressivo, não estava se concentrando nos jogos e, da mesma maneira, não estava tendo um bom desempenho, um bom rendimento na escola. E foi a partir desse momento que os dois, eles começam a se aproximarem, de início de uma maneira muito genuína, pela preocupação do treinador com o adolescente e em avisar a mãe. Eis que depois ele descobre o que estava acontecendo e o suposto motivo pelo garoto estar assim tão mudado, seu comportamento tão diferente do habitual. Ele que sempre foi um aluno dedicado, um esportista muito duro na queda, sempre muito atencioso, e mudou totalmente o comportamento. E eles foram se aproximando,
né? Os dois, né? Como casal. Eis que quando começaram a surgirem os boatos dessa aproximação, a cidade caiu inteira em cima de quem? Da Mad, né? Como se ela estivesse fazendo algo extremamente errado. Ela, uma mulher desimpedida, uma mulher praticamente divorciada, estava esperando só sair os papéis para assinar, enquanto Bill Townshend, que era o seu ex-esposo, fez tudo isso, né? A cidade inteira sabia do caso, menos a Mad, né? E ninguém falou absolutamente nada. Falaram, mas muito pouco. Gente, teve momentos que eu senti muita raiva do povo dessa cidade, porque simplesmente eles fizeram uma reunião, um conselho, né, de classe para simplesmente votarem se aprovavam ou não o professor, né, de basquete da escola, porque ele era professor de basquete do time, né, da escola, se aprovavam ele sair da escola ou não, simplesmente pelo fato dele estar namorando a Mad, porque ela era mãe de um dos alunos, o que absolutamente não tinha nada a ver com nada. E simplesmente por esses costumes ainda tão pacatos dessa cidade, que simplesmente só tendem a beneficiar os homens. E a verdade é essa. E também senti muita raiva no momento em que o Bill Townshend, o babaca, né, de quem eu falei há um pouco tempo atrás, o ser desprezível, simplesmente liga para casa da Mad e fala que, assim, de uma maneira muito indignada, que ficou sabendo que ela estava tendo um caso com o treinador do filho dela, perguntando basicamente se ela não tinha vergonha na cara e blá, 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 blá. E, gente, quando ele fez o que fez, ele não pensou duas vezes, né? E passaram uma mão na cabeça dele. Mas, gente, a história dessas três, assim, é tão bonita, sabe? A maneira que o livro ele vai se desenrolando, o Spar foi construído, elas começaram a dar para as mulheres daquela cidade uma consciência de que elas podem fazer mais, sabe, por elas mesmas, né? Mulheres que muitas vezes se dedicam ao lar e, mais especificamente, ao bem-estar dos seus esposos, mas que acabam deixando de pensar nelas próprias, em terem mais autonomia, em saber separar o que é delas e o que é da família, dos filhos e dos maridos, né? Então eu acho que esse livro ele é incrível, gente, e a gente vai sim acompanhar a autonomia e o aumento da autoestima da Mad, né? Que foi totalmente, ficou vulnerável por causa dessa traição, né? E, gente, esse foi o primeiro volume, sabe? As minhas impressões são, assim, as melhores possíveis. Esse livro me deixou, assim, com um quentinho no coração, tanto pelo cenário, assim, sabe? Da cidade, né? Uma cidade super pequenininha, onde tudo você faz muitas vezes a pé, sabe? E é incrível, né? Nós temos também a confeitaria do Eric, que tem, assim, delícias maravilhosas, né? E a gente vai, assim, acompanhando a vida dessas três, né? Nós temos também uma situação que eu tenho certeza que se vai se desenrolar melhor, né? Nos outros livros, que é a situação da filha da Dana Sue, que é a dona do restaurante, que muito provavelmente ela tem algum tipo de transtorno alimentar, que não foi muito bem definido no livro, mas a gente vai saber depois nos próximos livros, eu tenho certeza. Já quero buscar ler a continuação, gente, mas eu indico muito essa série de livros. Sabe aquele tipo de livro que você tá assim, tô um pouco pra baixo, quero melhorar, sabe? Meu humor, quero me sentir melhor. Leia esse livro, sabe? Porque ele é assim um bálsamo pra alma. E eu indico demais o livro Linda Conquista, o primeiro volume da série Doces Magnólias. E eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima!